Bem, eu sou a Isa, sou flautista, é a Salomé que é arpista, tirei as palavras da boca. E pronto, e nós estamos aqui para nos próximos minutos, meia hora, 45 minutos, vocês poderem ouvir o que são os nossos instrumentos, colocarem-nos questões que tenham para colocar. E pronto, entretanto também se não quiserem ouvir nós também nos podemos ir embora, também não há crise. A professora Carla é que se calhar fica um bocadinho aborrecida, não é? Antes sai as pessoas que não querem ouvir, mas sai um falso comportamento. Não convém, não é? Não convém. Então, mas já ouviram alguma harpa ao pé de vocês ou não? Já? Tu? É uma sortuda. Já. Onde é que ouviste? Lá no Museu da Música. Foste ao Museu da Música? Vocês já visitaram o Museu da Música? Sim, no ano passado. Fixe. Com o Museu da Música. Muito bem, então tem atividades dinâmicas aqui nesta escola. A sua música é muito bacana. Leva-nos a todo lado. É verdade. O teatro não passa para todo lado. É uma professora a estimar. Nem todas são assim. É uma parte das chamadas. Posso? Então nós vamos tocar um tema, que é um tema com algumas variações. Sabem o que é que são variações? Quando se varia ligeiramente o tema. E chama-se Green Sleeves. Vocês se calhar já ouviram, não é uma música assim tão desconhecida quanto isso, pois não são. E acho que alguns da Nokia têm um toque. Alguns da Nokia têm o toque. Vamos lá ver quem é que tem o toque também. Obrigada, mas havia aí uns faladores que se estivessem numa sala de concertos já tinham sido expulsos. Faladores e faladoras. Pode ir. Obrigada.
Vocês já foram a algum concerto de música erudita, música clássica, com orquestra? Mas só tu, mais quem? Põe um abraço no ar, então não estou a dormir. Eu fui no concerto dos X-Pensive Foi o almoço, foi muito bom. Sério? Verdade? Foste aqui? Ou um concerto dos Expensive Soul que eles tinham uma orquestra. Tinha uma orquestra. Então não consigo dar muito Um concerto de quem? Pode câmera. Mas não era uma orquestra sinfónica. Sabem o que é uma orquestra sinfónica? Já aprenderam isso? Já tenho a banda sinfónica da Polícia Judiciária. Uau, temos de ter cuidado com ela. Sim, senhora. Foste lá tocar clarinete? Ok. Queres falar um bocadinho do teu instrumento, Salomé? Bom. Mas olhem, mas escutem lá, é muito chato estarmos a falar e estarem pessoas a falar ao mesmo tempo. Ora bem, vocês já tinham visto uma harpa igual a esta? Sim ou não? Não. Esta harpa é chamada uma harpa de colo. Deverá ser, calcula-se, muito semelhante àquela que apareceu no princípio. Ou seja, umas tábuas, não é? Onde se prendiam as cordas numa ponta e noutra, e a partir daí tinha-se este instrumento. Por exemplo, a grande diferença entre a lira e a harpa é que a harpa tem uma estrutura triangular e a lira é quadrada. Se vocês virem aquelas imagens das liras que aparecem com os anjinhos, são assim quadradas, não é? É ou não? Ah, bom. Vamos saber para saber que estão vivos, não? Bom, esta harpa é uma harpa muito pequena. Tem 26 cordas e aqui vocês podem observar o seguinte, que as cordas têm cores diferentes, não é? Então isto serve para nós nos orientarmos, porque esta harpa é pequena, não é muito difícil de tocar, mas as harpas de concerto têm 47 cordas, portanto é muita corda e os arpistas têm de saber onde tocar. Então, para nós, os dós são os vermelhos e os fás são pretos ou azuis, dependendo do fabricante das cordas. As harpas grandes de concerto têm outras possibilidades musicais. Esta tem uma afinação fixa, tem a escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tudo em natural. As escalas que são permitidas na harpa com pedais são demais, são todas as outras. Eu trouxe aqui um póster para vocês verem. Uma harpa com pedais, profissional, tem cerca de 1,90 m de altura, tem 7 pedais. E cada pedal corresponde a uma nota, temos 7 notas, certo? Então, sempre que ativamos, por exemplo, o pedal dos dós, eu já vos vou mostrar aqui a estrutura, há uma vareta que passa pela base, só por cima da coluna, e está inserida num mecanismo na parte de cima da harpa, que se chama consola. E então, quando eu ativo um pedal dos dós, todos os dós são alterados, seja de bemol, para natural ou para sustenido, conforme eu necessito. Esta necessidade dos pedais e esta complicação veio toda por causa da música do romantismo, que se tornou muito mais complicada, com muitas mais alterações a meio da música. Esta é uma harpa de concerto. Estão a ver em relação à estatura da senhora, que está no póster, que é uma arpista muito conhecida, a Isabel Moretti. É uma grande arpista, é professora no Conservatório de Paris. A harpa é muito grande. Não é? Ela é capaz de ser até mais alta do que eu. Portanto, vão ver. Se quiserem ver aqui vários tipos de harpas, há harpas em várias cores, em vários modelos. Pronto, este é um póster com várias harpas. Algumas têm trabalhos em dourados, provavelmente vocês viram no Museu da Música, aquelas muito trabalhadas, umas têm um caracol em cima, que são as harpas Naderman, que foram construídas por volta do final do século XVII, início do XVIII. Já tinham pedais, mas era um movimento simples, que só permitia uma alteração por corda. A harpa com pedais permite 3 alterações por cordas. Pronto. Já tinham visto das grandes? Ou não? Sim ou não? Sim? E sem ser a menina de clarinete, tocou na banda da PSP, que tem uma harpa. E no conservatório também. Muito bem. Pronto, mas a harpa não é nem só dos anjinhos, nem das princesas. A harpa foi um instrumento
que apenas teve patenteado este sistema de pedais, este mecanismo, em 1810. Ou seja, é um instrumento muito versátil, equiparado ao piano em termos de potencialidades, e depois com os pedais ainda tem outras potencialidades sonoras. Na música contemporânea dá para fazer vários efeitos, porque eu não sei se vocês sabem, aquela música toda esquisita que às vezes nós ouvimos, assim muito intelectual, a perspectiva dessa música é ver o instrumento não só tocado da forma normal, como vocês me viram há pouco a tocar o Greensleeves, mas utilizar o corpo todo do instrumento como um objeto de produção sonora. Isto é, pode permitir percussões do instrumento, outro tipo de efeitos, por exemplo, eu normalmente toco a meio das cordas. Permite efeitos de près de la table, que é tocar perto da tábua, que é esta parte aqui. Esta é a tábua, esta é a caixa de ressonância, a coluna e esta é a consola, que na harpa a pedais passa por aqui todo o mecanismo. Ok? O près de la table, em vez de ser um som tão redondo, como aqui no meio das cordas, é aqui. É um som mais nasalado. Depois, outro efeito é tocar com as unhas, por exemplo. Fica diferente se eu tocar com os dedos. O som é mais redondo. Conseguem perceber a diferença? Sim? Depois há vários efeitos. O mais conhecido da harpa é o glissando, que é este. Sim? Depois há várias variantes que apareceram com a exploração do instrumento. Por exemplo, com as unhas. Ou até mesmo com objetos. Eu a seguir vou-vos tocar uma música, já vos vou explicar o tema. Por exemplo, este glissando na corda, que vai alterando o comprimento da corda e, consequentemente, o seu som. A mim faz-me sempre lembrar um jogo de ténis. Não vais a bola saltar de um lado para o outro. Não sei se vocês ainda chegaram a conhecer, havia um jogo que nós punhamos a cassete num aparelhinho que passava na televisão e depois nós tínhamos assim umas raquetes que se preenchiam. Não são desse tempo, mas Do conhecem? Spectrum. Spectrum, é isso. Spectrum. E depois há vários efeitos. Por exemplo, este é o efeito clássico, o trilo. E depois há o trilo feito com a chave. Neste caso eu não estou a utilizar a chave de afinação da harpa, que se encaixa aqui nas cordas, mas estou a utilizar uma vareta que por acaso é utilizada para limpar, metes aqui um paninho e limpa o interior dos instrumentos de som. Vejam lá a diferença. Faz outro efeito, ouve-se a percussão do metal, não é? Bom, então vou-vos tocar uma peça que o título dela é um poema japonês que traduzido é o gato às viscas que dorme no telhado sob a chuva da primavera. E tem este efeito do glissando que vai imitar o som do miar do gato, supostamente a dormir no telhado.
baixos da flauta transversal, apesar de pertencer à família, nos instrumentos de sopro da orquestra, pertence à família das madeiras, como vocês conseguem ver, ela não é feita de madeira. É feita de metal e pode ser feita de vários tipos de metais. Pode ser feita de prata, de ouro, só depende do dinheiro que a gente tem na carteira para comprar. Claro que o som, em função do material que é usado para construir, o som também é ele um bocadinho diferente. E, portanto, o timbre, sabem o que é o timbre? É a característica do som que nos permite distinguir um instrumento de outros, não é? E no caso da flauta em ouro ou da flauta em platina, já imaginaram a grande pinta, uma flauta em platina, que é só assim um metal mais precioso. O som é ligeiramente diferente. Claro que depois, em última análise, o som depende sempre de quem o faz, ou seja, do flautista. Mas então, estava-vos a dizer que a flauta pertence à família das madeiras por uma razão. É que no passado as flautas eram construídas justamente em madeira e não tinham nada destas pecinhas que vocês aqui estão a ver agora e às quais chamamos chaves. Conseguem ver daí? Não? Então espreita lá. Consegues? Então as chaves são os sítios onde nós colocamos os dedos e, portanto, todas as notas que nós tocamos estão associadas a uma posição. Cada posição dos dedos corresponde a uma nota. Por baixo das chaves temos uma parte importantíssima da flauta que, se não estiver a funcionar bem, o som não vai de certeza ser o melhor. Tem um nome engraçado, ou seja, aqui por baixo das chaves estão aqui uns feltrozinhos amarelos. Conseguem ver? Assim à medida que eu rodo. Conseguem? Chamam-se sapatilhas. E são fundamentais para que o instrumento toque bem. Ao pressionarmos as chaves, temos que vedar convenientemente os orifícios que estão aqui por baixo. Vocês conseguem ver ou querem que eu vá mais próximo de vocês? Consegues? Também E há aqui pronto. o lado do noivo. Não sei se Pois vocês é, o lado do noivo. Vocês veem bem? A ver as chaves, as sapatilhas amarelas. Então a flauta é constituída por 3 partes. A cabeça, o corpo, que é este segmento aqui do meio, e o pé. E ao contrário do clarinete, por exemplo, ou do saxofone, ou do oboé, ou do fagote, ou do trompete, é o único instrumento de sopro que não tem uma embocadura direta, ou seja, não tem um objeto que é colocado dentro da boca para o qual nós sopramos. Ou seja, em que é que isto se traduz? Isto traduz-se no seguinte: a forma como eu direciono o ar desde os meus pulmões até ao interior da flauta é o que me permite criar som. E, portanto, nesse sentido, diz-se que isto é uma embocadura indireta. O que é que eu vos posso dizer? A flauta tem vários registros. Tem este grave, que eu toquei agora. Tem o médio. E depois tem um agudo. Ainda tem mais, mas eu vou-vos poupar os vossos ouvidos, mas era só para saberem que há esta possibilidade em termos de tessitura, de range frequencial, ou seja, de sons relativamente graves a sons bastante agudos. Depois, como a Salomé há bocadinho falou de alguns recursos da música dita contemporânea, ou seja, da música que se faz nos nossos dias, ou que é feita nos nossos dias pelos compositores de música erudita, que nós muitas vezes chamamos de música clássica, mas não é assim um termo muito correto. E porquê? Porque música clássica seria só a música do tempo do Mozart. E, na verdade, quando nós falamos de música clássica, falamos de música num sentido mais abrangente, da música que vem de uma tradição escrita, ou seja, os músicos comunicam
e tocam determinado repertório porque ele está escrito em partituras, numa linguagem que é a linguagem musical. Que tem uma grande vantagem, sabem qual é? É que se eu for daqui, se for à China, ou se for ao Japão, ou se for à África do Sul, ou se for aos Estados Unidos, eu sei ler música, portanto eu consigo comunicar com qualquer colega meu. Ele diz-me, vamos lá tocar esta música, uma partitura à frente, e eu consigo decifrá-la. Depois posso ter é que estudar mais aquilo, uma passagem ou outra. Mas conseguimos comunicar. É essa a vantagem de saber ler música. Podemos comunicar mesmo que não falemos a mesma língua. Falamos a mesma língua apenas musical. E então dizia-vos eu que na música contemporânea muitas vezes é pedido, ou são muitas vezes pedida a utilização de técnicas diferentes. Por exemplo, ou seja, isto é uma percussão das chaves utilizando a ressonância da minha cabeça, não é? Da minha boca. Por exemplo, outro muito engraçado, que é o que se chama Flatterzung, é um termo alemão. Mais. Dá para tocar com o nariz? Com o nariz não dá. Já tentei, mas nunca Só o consegui. Hermano José consegue na Eu flauta de bisel. acho que sim. O Hermano José é capaz de quase tudo. Outro recurso. Tocar uma nota e cantar outra. Por exemplo, mais coisas. Posso tentar tocar 2 sons ao mesmo tempo. Vê? Já são sons que se chamam harmónicos, ou seja, já não são os sons que são produzidos naturalmente com determinadas posições dos dedos, mas já são vibrações que vêm quando nós sopramos um bocadinho com mais velocidade ou com um bocadinho menos. Daí que são sons mais difíceis de tocar objetivamente. Porquê? Porque, reparem, estou a olhar para a minha mão esquerda, eu quando toco estes sons, quando pressiono estas chaves, toco o sol. Mas se eu quiser tocar o sol mais agudo, tenho que tirar este dedo. Ou seja, a mesma posição às vezes é igual de uma oitava para a outra, mas a maior parte das vezes há ligeiras diferenças. Às vezes é só um dedo ou 2, outras vezes são mais. E pronto, eu acho que é isso mais ou menos que isto é a base do que eu vos queria dizer. Mas agora gostava de saber se tem alguma questão para colocar sobre este instrumento, a flauta transversal. Não tem questões? Conhecem algum flautista? Já ouviram algum flautista? Algum nome que esteja na cabeça? Joana, tu? Não, e os outros? Quer dizer, a flauta transversal não existe só nas orquestras. Música brasileira. O Manzarra toca uma flauta com o Isto no nariz. funk. A gente já ouve funk. Por exemplo, uma música brasileira é muito usada. Isto é um chorinho, mas esta conhecem. Estou a ouvir alguém a cantar, tu conheces? Como é que te chamas? Da Isa. Da Isa. Eu sou Isa, não sei se ouviste o meu nome, mas temos nomes parecidos. E como é que se chama esta música? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. E sabem de quem é? Não é do Caetano Veloso, mas é do cara. Não é, mas está lá perto. Sim, é. É Tom Jobim. António Carlos Jobim. Um dos autores mais importantes da música brasileira do século XX. Ok, já vi que não têm dúvidas.
Obrigada e obrigada pelo silêncio. Perceberam porque é que se chama a flauta de Pan? Não vos surgiram assim imagens? Não vos surgiu imagem absolutamente nenhuma enquanto escutavam a peça? Não? Ok, então andam com pouca imaginação, ou então andam a ouvir pouca música. Eu quando toco isto, parece que vejo consigo imaginar o campo, consigo imaginar a natureza nas suas pequenas subtilezas. Um encantador de serpentes. Boa, por exemplo, já viram? Alguém com mais imaginação que vocês. Vocês não estão a querer dizer o que é que vos passou pela cabeça. Estou mesmo a ver. Passaram-vos coisas pela cabeça, mas que não seja aquele rapaz giro ou aquela miúda engraçada. Não? Nada? Tenho que treinar essa imaginação, então. Outra vez, não me parece, sabes o que é? É que o nosso tempo está contado e nós temos mais ações para fazer, não é? Senão, se Com pessoas, se calhar, mais interessadas. Até vos podíamos tocar mais, mas acho que por hoje... Queres tocar mais uma? Tocamos mais uma ou vamos embora? Professora Carla, podemos tocar mais uma? Sim. Ó, Então, Queres apresentar esta sim. música? Esta música chama-se Alma Lanera e é uma música venezuelana, tradicional, muito conhecida. Portanto, se vos apetecer gingar um pouco o ombrinho ou assim, estão à vontade, que esta é engraçada. E aproveitem, quando fizerem a vossa pesquisa no YouTube, podem procurar também, podem escrever Venezuela Harpa e vai aparecer um tipo diferente de harpa, que é a harpa tradicional da América Latina, que é conhecida por harpa paraguaiana, que é tocada não com a cabeça dos dedos, como a harpa europeia, mas é tocada com as unhas e tem um som muito mais brilhante, idêntico ao da guitarra, não é um som tão redondo, tem um timbre diferente. Ok?
gostar de conhecer. Merecem, coitadinhas. Obrigada.